Oi pessoal, tudo bem com vocês? Esperamos que sim! Hoje nós vamos explicar de um jeito fácil de entender alguns conceitos históricos e científicos sobre a Lagoa dos Patos. Entre eles, primeiro, vamos explorar o que a geologia tem a nos dizer, com base na hipótese mais aceita pelos pesquisadores sobre como a Lagoa dos Patos se formou e há quanto tempo ela existe. Em seguida, vamos ver o que a geografia nos revela sobre os conceitos de lagoa e laguna. E aqui vai um spoiler, eu já adianto que não é apenas a conexão com o mar que define uma laguna. Por fim, vamos analisar o que a história nos conta sobre as duas principais hipóteses sobre a origem do nome Lagoa dos Patos. Ficou curioso? Então vem com a gente embarcar nessa viagem pelas águas do passado para desvendar o presente da maior laguna do Brasil. Bem-vindo ao segundo episódio da série Segredos da Lagoa dos Patos. No episódio anterior, desvendamos como os ventos e os gargalos de vazão influenciam os níveis das águas. Para quem ainda não nos conhece, esse é o canal Águas da Costa Doce. Eu sou o Fabiano e estamos aqui para compartilhar tudo o que aprendemos sobre águas, no plural. E se tu, assim como nós, acha esse tema relevante, considera se inscrever no canal. Isso contribui com a gente e ajuda a levar o conhecimento sobre os recursos hídricos da nossa região para mais pessoas nesse vasto oceano que é o YouTube. Na costa atual do estado do Rio Grande do Sul, ao longo de centenas de milhares de anos, variações nos níveis dos oceanos, influenciadas por ciclos de aquecimentos e resfriamentos do planeta, provocaram avanços e recuos do mar. Esses movimentos, junto com sedimentos de erosão, carregados pelos rios que vêm das regiões mais altas do estado, moldaram não apenas a planície costeira, como formaram um dos maiores conjuntos de lagoas litorâneas do mundo. Os geólogos nos dizem que a barreira arenosa que separa a laguna do oceano se formou aproximadamente há 120 mil anos. Isso mesmo, essa é a idade da Lagoa dos Patos. Desde então, o mar recuou e avançou outras vezes sobre o continente, mas a barreira permaneceu praticamente intacta, definindo a forma atual da lagoa. Então, da próxima vez que tu olhares para a imensidão da Lagoa dos Patos, lembra que esse cenário foi esculpido tanto pelas águas do continente quanto do oceano, ao longo de uma incrível jornada geológica que durou dezenas de milhares de anos. Assim, a laguna é sem dúvida uma obra-prima da natureza. E por falar em lagoa e laguna, vamos explorar essa questão do ponto de vista geográfico? Embora as palavras lagoa, laguna e lago sejam muito parecidas, elas têm significados diferentes. Então vem com a gente para entender como diferenciar esses tipos de corpos hídricos. Para começar, em geografia, lagos são extensões de água cercadas por terra, enquanto o termo lagoas são expressões populares para pequenos lagos. Em outras palavras, uma espécie de apelido. É como, por exemplo, chamar teu amigo Pedro de Pedrinho. Já o termo laguna traz outras características. Vamos a elas. Primeiro, as lagunas são extensões de água próximas à costa marítima, separadas por uma faixa relativamente estreita de sedimentos, em geral arenosos. Mas não para por aí. Essa faixa de areia pode ter um ou mais canais naturais, que podem ser temporários ou permanentes, conectando a laguna ao mar. Os canais temporários são os que podem se abrir naturalmente durante as cheias. E a última das principais características das lagunas em geral é a salinidade das águas, que na maior parte do tempo não é considerada nem doce nem salgada. O termo para essa salinidade intermediária, que varia de acordo com os períodos de chuva ou seca no continente, é água salobra. Assim, por todas essas características, para os cientistas, a nossa querida lagoa é na verdade uma laguna. No entanto, o nome Lagoa dos Patos foi consagrado ao longo dos séculos e se tornou parte da nossa história e cultura. Para nós, nascidos e criados na região da Costa Doce, ela sempre será a Lagoa dos Patos, a maior laguna do Brasil. Na sequência, vamos mergulhar na história por trás do nome de batismo. A origem do nome Lagoa dos Patos está intimamente ligada à história do Rio Grande do Sul, já que quando os primeiros navegadores passaram pela costa gaúcha, avistaram do oceano
uma vasta extensão de água que vinha do continente em direção ao mar, e achando que fosse a foz de um grande rio, batizaram o local de Rio Grande de São Pedro. Mas a história do Rio Grande do Sul, de fato, só tem início a partir da instalação do Porto de Rio Grande, na primeira metade dos anos 1700. Nesse período, os primeiros mapas registravam toda a hidrovia, desde a Barra junto ao oceano, passando pela atual lagoa, pelo Guaíba e possivelmente até o Baixo Jacuí, com o nome único de Rio Grande, da mesma forma com que foi batizado séculos antes. E assim tem origem o nome do estado do Rio Grande do Sul. Foi somente a partir dos anos 1800, com a ocupação do estado através das águas da hidrovia, que o nome Lagoa dos Patos começou a aparecer nos mapas, já com os limites atuais, que se estendem da Barra de Rio Grande até o ponto ao norte, onde ocorre um grande estreitamento, ainda hoje chamado de Ponta de Itapuã, que marcava o início da Lagoa do Viamão, atual Lago Guaíba. Mas calma que a história do nome ainda não acabou. Tu já te perguntaste de onde vieram afinal os patos? Agora chegamos na parte mais enigmática. Ainda que não haja consenso entre os historiadores, nós vamos trazer aqui as duas hipóteses mais citadas. Vem com a gente para entender onde elas convergem. Primeiro, tanto a Lagoa dos Patos quanto o entorno é lar para uma grande diversidade de aves. Inclusive, entre a lagoa e o oceano, encontramos o Parque Nacional da Lagoa do Peixe, um observatório de aves reconhecido internacionalmente pela Unesco. Mas o problema é que entre as aves de toda a região não há patos. Uma das hipóteses, baseadas em antigos relatos de viajantes, sugere que uma das espécies que se destaca na paisagem e que foi descrita como pato-arminho, pelo que sabemos hoje, é na verdade o elegante cisne do pescoço preto. A segunda hipótese sugere que os indígenas guaranis, que habitavam amplamente a região norte da lagoa, foram associados a esses supostos patos, recebendo o apelido de Índios dos Patos. Assim, as hipóteses parecem convergir no fato de que, inicialmente, a região foi associada a essas aves. Depois, com o tempo, tanto a lagoa quanto os indígenas passaram a ser chamados, respectivamente, de Lagoa dos Patos e Índios Patos. Então é isso, pessoal. Ao final dessa jornada, esperamos que tenham entendido como a Lagoa dos Patos, a maior laguna do Brasil, foi moldada pela natureza ao longo de milhares de anos, e como a rica história do seu nome reflete a profunda ligação com a própria história do estado do Rio Grande do Sul. Nós, do canal Águas da Costa Doce, acreditamos que as boas histórias têm o poder de reforçar a nossa identidade e inspirar recomeços, especialmente em tempos desafiadores, como os que seguimos enfrentando após as enchentes de maio de 2024. Por favor, não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo com os teus amigos. Obrigado pela atenção e até a próxima!